Saudações a todos, me chamo Isadora Polk e vou apresentar a palestra Novembro Azul, conscientização da promoção da saúde masculina e prevenção do câncer de próstata. Então, eu me chamo Isadora Polk, eu sou fisioterapeuta pélvica, né? Me formei em fisioterapia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e atualmente eu sou pós-graduanda em fisioterapia pélvica e em fisioterapia da saúde da mulher. Além disso, né, tem mais de 300 horas de curso de fisioterapia pélvica do Gustavo Latorre Educação Continuada. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir sobre a saúde e principalmente sobre a saúde da população masculina. Entre os anos de 2000 e 2018, a expectativa de vida ela aumentou, mas ainda assim os homens vivem em média 7 anos a menos do que as mulheres. Eles também apresentam um risco de morte por doenças crônicas, especialmente cardiovasculares e respiratórias, de 40 a 50% mais do que as mulheres. E esse risco, ele ainda aumenta com os hábitos prejudiciais, né? Por exemplo, o consumo excessivo de álcool e dietas pouco saudáveis. Trouxe aqui então as 3 doenças mais prevalentes da população masculina. As doenças cardiovasculares, elas estão em primeiro lugar, seguida do câncer de pulmão e de próstata. As doenças cardiovasculares, segundo a Organização Mundial da Saúde, são a principal causa de óbito no mundo, representando 30% das mortes no Brasil, especialmente entre os homens. As doenças cardiovasculares, elas incluem disfunção no coração e nos vasos sanguíneos, podendo ser congênitas, né, dadas ao nascimento ou adquiridas. Os principais tipos, né, de doenças cardiovasculares que a gente tem são a cardiopatia congênita, a arritmia cardíaca, a insuficiência cardíaca, pressão alta, infarto, aneurisma da aorta abdominal, né, e a miocardite e a angina. A cardiopatia congênita, então, ela é um defeito no coração, presente desde o nascimento, que pode afetar ou estruturas ou o funcionamento do coração, como algumas válvulas, vasos sanguíneos e até mesmo as paredes cardíacas. Já a arritmia cardíaca, ela é um distúrbio, né, que acontece nos ritmos dos batimentos cardíacos. Os ritmos, eles podem estar acelerados, que a gente chama de taquicardia, ou lentos, e a gente chama de bradicardia, ou eles podem estar oscilando entre rápidos e lentos, então eles ficam irregulares. Já a insuficiência cardíaca, ela é uma condição em que o coração ele não consegue bombear o sangue suficiente para o nosso corpo. E ele pode acontecer, então, por um enfraquecimento, né, dessa musculatura do coração, ou também por uma rigidez nas paredes do mesmo. A pressão alta, né, conhecida dentro da área da saúde como hipertensão arterial sistêmica, ela é uma elevação constante da pressão arterial que pode causar danos aos órgãos vitais, né, como o coração, os rins e os olhos, e a presença dessa doença aumenta o risco, por exemplo, de infarto e de AVC. O infarto, então, o ataque cardíaco, ele ocorre quando o fluxo de sangue ele é interrompido em alguma parte do coração, tá? Geralmente por um coágulo, e isso causa a morte do tecido naquela região, porque se não passa sangue, não passa oxigênio. E sem oxigênio, acontece a morte do tecido. O aneurisma de aorta abdominal é uma dilatação anormal da aorta, né, que é a nossa maior artéria do corpo, na região do abdômen. E se ela se rompe, pode causar uma hemorragia interna grave. Já a miocardite, ela é uma inflamação dos músculos do tecido cardíaco, né, do miocárdio. E geralmente essa miocardite ela é causada por uma infecção viral ou bacteriana ou também por uma resposta autoimune, né?
E a gente também tem a angina, que ela é geralmente um sintoma, né, de doença arterial coronariana, mas que ela é representada por uma dor ou desconforto na região do peito, causada por um fluxo sanguíneo insuficiente para essa região do coração. E como a gente previne, né, essas doenças cardiovasculares? Fazendo exercício físico constante, né, regular, evitando o uso de tabaco e seus derivados, mantendo um peso adequado e saudável, fazendo uso de uma alimentação saudável, né, com frutas, vegetais, proteínas, diminuindo o consumo de sal, né, sempre cuidar a quantidade de sal na comida, na salada, no arroz, enfim, em tudo. E também, né, fazer consultas de rotina. O câncer é outra doença, né, que afeta bastante a nossa população. E o que ele é, né? O câncer é o crescimento desordenado e acelerado de células anormais que acometem, então, algum tecido ou órgão do nosso corpo. Na imagem, as células normais elas são representadas por células bem redondinhas, rosas, com o núcleo ali dentro bem redondinho também, e um rosa mais escuro. As células cancerosas, então, elas são representadas por células azuis, e se vocês repararem, elas não têm uma forma muito definida, para mostrar, então, que é um crescimento desordenado, tanto no espaço quanto a forma da célula. E com isso, a gente precisa trazer a informação de tumor e metástase, tá? O tumor é quando acontece, então, um crescimento maligno, né, de células num determinado local. Se essas células elas se espalham para um tecido subjacente, para algum órgão próximo, a gente chama também de metástase. E quando a gente fala de câncer, né, é sempre bom falar que a detecção precoce e o tratamento adequado, eles são cruciais para aumentar as chances de cura ou de pelo menos controlar a doença. O câncer de pulmão, na imagem eu trouxe para representar as células, então, que a gente viu no slide anterior. Segundo as estimativas de 2023, ele é o terceiro mais comum em homens e o quarto entre mulheres aqui no nosso país, mas a mortalidade ela é a primeira entre os homens. Só que foi feito um estudo que mostrou que cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão ele está associado ao uso e consumo de derivados de tabaco. Porém, outro fator ele é importante nesse diagnóstico de câncer. Por quê? A Organização Internacional do Trabalho estimou que de 17 a 29% dos casos de câncer de pulmão eles estejam relacionados à exposição ocupacional, ou seja, os trabalhadores eles são expostos então a agentes carcinogênicos e isso pode então no futuro desenvolver um câncer de pulmão. E como é que a gente previne, né, esse câncer de pulmão? Principalmente não usar o tabaco, né, não fumar, não se expor a agentes carcinogênicos e quando se expor, utilizar os equipamentos de proteção individual que a empresa oferece. Além disso, né, a alimentação saudável e também, complementando aqui, a atividade física. Agora, então, falando, né, sobre o câncer de próstata, né, visto que a gente está no Novembro Azul, o câncer de próstata ele é o mais incidente entre os homens no Brasil, em todas as regiões. A estimativa é que de 2023 até 2025 aconteçam 71.730 casos novos de câncer de próstata. E o que ele é, né? Ele é um tumor que afeta a próstata,
que é uma glândula localizada bem abaixo da bexiga e que envolve a uretra, né, o canal que liga a bexiga até o orifício externo do pênis, responsável então pela micção. Geralmente, né, o câncer de próstata, ele cresce devagar e ele pode não causar sintomas no começo, mas quando ele já está em estágios mais avançados, ele pode provocar, por exemplo, uma dificuldade de urinar, dor e presença de sangue na urina, né? Visto que quando o tecido ele está aumentado, ele comprime a nossa uretra. E como a gente faz, né? Que exames que são feitos? Inicialmente, né, faz-se 2 exames, o toque retal e o PSA. O PSA é o antígeno prostático específico. Ele é um exame de sangue que é feito em laboratório mesmo e mede os níveis de uma proteína produzida pela próstata. Se esses valores estiverem aumentados, eles podem indicar câncer, mas não somente câncer, eles também indicam outras condições, né, como prostatite, que é uma inflamação na próstata, uma hiperplasia benigna da próstata, que é quando acontece um aumento, mas que não é câncer. Também, né, existe o toque retal, que é um exame físico rápido, simples e feito em consultório, que é feito pelo médico, né, no qual ele vai fazer uma palpação através do reto para ver se a próstata está com o tamanho correto, está da forma correta, se tem nódulos ou áreas endurecidas que possam indicar câncer. Contudo, é importante salientar que esses exames eles são complementares. Fazer um não anula fazer o outro, principalmente quando se tem sintomas. E assim, se os 2 exames eles deram positivo, não quer dizer que o paciente tem, por exemplo, câncer. Para ser diagnosticado o câncer, precisa então de uma confirmação através de uma biópsia. Trouxe aqui para mostrar então a anatomia da região pélvica. A gente pode ver a próstata bem pequenininha aqui, contornando toda essa primeira parte da uretra masculina, o que justifica então, se ela está aumentada, comprimir essa uretra e, por exemplo, dar dificuldade de urinar, o jato cortado e dor também durante a micção. Trouxe também essa imagem que na parte amarela mostra a inervação dessa região. Então, isso mostra que tem bastante nervo ali. E assim, quando o paciente ele precisa, por exemplo, fazer uma prostatectomia, que é uma retirada total da próstata, pode acontecer de denervar, né? De na cirurgia cortar algum nervo e a gente não consegue refazer um nervo, né? Então pode acontecer alguns problemas, por exemplo, disfunção erétil, às vezes não consegue controlar boa parte da bexiga, mas tudo se melhora. Então, quais são os sintomas, né, do câncer de próstata? A dificuldade de urinar, como mencionado anteriormente, a demora para começar ou para finalizar a micção, a presença de sangue na urina, o jato cortado, né, ele faz tss, 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 bem com falhas. E por consequência disso, né, do jato cortado, da dificuldade, aumenta a frequência urinária. Por quê? A bexiga ela vai estar sempre com algum líquido ali dentro. E o teu cérebro vai te mandar uma informação de que precisa ir ao banheiro com mais frequência. Então, isso aumenta, né, a frequência urinária. E como é feito o tratamento, né? Para casos que o crescimento ele tá lento, faz-se só uma vigilância ativa, no qual se monitora a doença com exames regulares e sem tratamento imediato. Quando precisa, então, fazer a remoção total da próstata, que é a prostatectomia, se faz uma cirurgia, então, pode ser retirada parcialmente ou totalmente a próstata. Utiliza-se também da radioterapia, né, que é uma radiação
para destruir aquelas células que estão se multiplicando muito rápido, tanto na parte externa do corpo, quanto na parte interna, que a gente chama de braquiterapia, né? Que eles colocam tipo um caninho na região anal para queimar mais próximo da próstata, para usar a radiação mais próxima ali da região. Também tem a terapia hormonal, tá? Que reduz os níveis de hormônio masculino, que é a testosterona, e que podem estimular o crescimento do câncer. Por fim, então, a gente tem a quimioterapia, que é utilizada nos casos mais avançados, quando já tem metástase, né? Que é quando o câncer já se espalhou por outras partes do corpo. Então, esses tratamentos, eles têm efeitos colaterais que impactam significativamente na vida dos homens. Tá? Pode acontecer uma incontinência urinária, uma disfunção erétil, uma constipação intestinal, uma incontinência fecal, fadiga durante o tratamento, uma redução na libido e também a infertilidade. A incontinência urinária ela é muito presente nos homens após o tratamento do câncer de próstata, uma vez que aquela região ela está sendo atacada a todo tempo por tratamentos invasivos, né? Sendo assim, é muito comum que os pacientes terem né, essa incontinência urinária e, por exemplo, fazerem uso de absorvente, ou fazerem uso de fraldas, ou de paninhos, como eles chamam de forro, que é um absorvente só que de pano, né? Na verdade, é um paninho que coloca ali na região da cueca. Só que os pacientes que fazem uso né, desses dispositivos, eles ficam por boa parte do tempo bem envergonhados. Eles não se sentem confortáveis, por exemplo, para sair para a rua. Eles né, reportam dentro do nosso consultório lá que eles têm vergonha, né, quando usam fralda ou absorvente, porque acham que as pessoas vão reparar no volume e vão saber que eles estão usando. E também, quando fazem o uso do forrinho, né, eles mencionam o odor, né, o cheiro da urina. Então, essas pessoas acabam se isolando dentro de casa e se restringindo das atividades sociais que participavam, né? Por exemplo, é comum o paciente não fazer as coisas que fazia antes, por exemplo, ir no churrasco de família, ir no futebol do sábado, porque, né, essa condição influencia muito na qualidade de vida do paciente. E a gente sabe, né, que essa reclusão deles esse isolamento, né, ele pode gerar, aumentar, na verdade, as chances de desenvolver umas condições, por exemplo, de depressão ou ansiedade. Então, não é só uma incontinência urinária, não é só perder xixi, são outras coisas que estão associadas e que, se não tratadas, né, pode diminuir muito a qualidade de vida dessas pessoas. E a disfunção erétil é a dificuldade de manter ou ter ereção durante a relação sexual. Quando o corpo entende que vai ter uma relação, o cérebro manda uma resposta para aquela região que eu mostrei que tem um monte de nervo, manda uma resposta dizendo: olha, vamos ter uma relação. Preciso que aumente o fluxo de sangue na região do pênis. Então, esses corpos cavernosos, que são esses dois olhinhos aqui em cima, eles se enchem de sangue e para manter essa pressão dentro desses corpos cavernosos, precisa então que esses músculos eles se contraiam para deixar o sangue ali dentro, para manter a ereção até o final. O que pode acontecer, né? Pode acontecer, então, primeiro, uma interrupção na resposta nervosa, quando acontece na cirurgia uma denervação, né, quando cortam, aí ele não tem nenhuma das outras respostas, não aumenta o fluxo sanguíneo, não tem ereção, muito menos a sustentação. Mas também pode só não se sustentar porque a musculatura ali está muito tensa.
ou tá fraca. Então, algum problema no músculo não deixa que ele contraia o suficiente para manter essa pressão nos corpos cavernosos. E isso gera bastante problema no relacionamento, né? Porque influencia diretamente, né, dentro do relacionamento, dos casamentos, enfim. A constipação intestinal e a incontinência fecal, eles são problemas que influenciam também na pós-tratamento, né, do câncer de próstata. A constipação, ela é uma dificuldade de evacuar, tá? Geralmente com intervalo de dias entre as evacuações e geralmente com fezes duras, né? Do tipo 1 até o 3 da escala de Bristol aqui embaixo. E a incontinência fecal é essa incapacidade de controlar a evacuação, resultando em vazamentos involuntários de fezes. Geralmente fezes líquidas, tá? Do 5 até o 7. Uma informação que eu sempre trago em todos os meus atendimentos, todas as minhas palestras é que cocô é todo dia e sem esforço e com aspecto saudável. O aspecto saudável é a parte 4 ali, ele tem que ser em formato de salsicha, bem lisinho e mole. Então, não se faz força para fazer cocô e precisa fazer cocô todo dia. Contudo, né, sempre tem uma luz no fim do túnel, tá? Nós, enquanto profissionais da saúde, nós da fisioterapia, nós temos um atendimento especializado nessas disfunções. Então, a gente consegue tratar esse tipo de paciente dentro do consultório. E o que a gente vê, né, no nosso dia a dia? Que os pacientes que chegam pós-tratamento de câncer, eles estão com o assoalho pélvico muito tensos. É a mesma coisa que uma torcicolo, por exemplo. Estou com um torcicolo, estou com meu pescoço torto e eu não consigo voltar sozinha. E quando palpa, quando mexe aqui, vê que tem vários pontos de tensão, porque o músculo é para ser molinho, né? E aí tu vai palpando, tu vai achando pontos de tensão. A mesma coisa acontece no assoalho pélvico, porque são músculos estriados esqueléticos igual o trapézio, por exemplo. Então, é como se tivesse uma torcicolo, só que lá embaixo. E o que a gente faz, né? O que a gente faz geralmente quando as pessoas falam que estão com dor? A gente faz uma liberação miofascial. Então, no assoalho pélvico não vai ser diferente. Então, a gente vai achar os pontos de tensão e liberar. A nossa atuação enquanto fisioterapia pélvica na incontinência urinária, ela se dá principalmente através da educação de saúde. Antes de avaliar o paciente, ele precisa entender como que funciona o sistema urinário, por exemplo, como que funciona o assoalho pélvico, como que funciona a doença, a condição que ele está tendo no momento, por exemplo, uma incontinência urinária. Então, a gente tenta trazer o paciente para o centro do atendimento e trazer ele para colaborar com a gente no atendimento. Porque a gente entende que a fisioterapia pélvica, ela resolve, mas o paciente tem que querer ajudar, querer fazer os temas de casa, porque a gente manda bastante tempo. Enfim, após ele entender toda essa condição de saúde, a gente vai então para a liberação miofascial, que eu tinha comentado antes, né? Que é achar os pontos que estão tensos e liberar. A gente faz uso também da eletroestimulação quando necessário. Às vezes o paciente não sabe contrair o assoalho pélvico, tá? Não sabe contrair e relaxar. Então a gente usa a eletroestimulação para isso. Tem uma outra parte da eletroestimulação que é a neuromodulação, que imita a resposta nervosa de um nervo específico. Então a gente usa também, principalmente para bexiga hiperativa, né? Como aqui na imagem, que diz que a bexiga decide por ti a hora que tem que ir no banheiro.
aquela musculatura ali tá tão tensa que ela fica comprimida. Isso diminui o espaço da bexiga, então quando ela consegue comportar menos líquido. Então, toda hora ela tá te mandando mensagem de que quer ir no banheiro, precisa fazer xixi, precisa ir urgente, enfim. E a gente precisa também treinar a coordenação desses pacientes. Porque tu precisa contrair e relaxar o teu assoalho pélvico na mesma hora. Se tu contrair em 1 segundo, tu tem que relaxar em 1 segundo. E o que a gente nota é sempre um atraso no relaxamento, né? Contrair, ok, rápido. Mas para relaxar, bem devagarinho. Então a gente treina isso. A gente também treina a força do assoalho pélvico, né? Porque é músculo como todos os outros do corpo. A gente também orienta sobre controle de micção, né? Sobre pré-contração, por exemplo. E por fim, a gente faz um treino funcional, que é o quê? É trazer as atividades de vida que o paciente perde xixi para dentro do nosso consultório. Por exemplo, o meu netinho de 2 anos, quando eu vou pegar ele do chão, eu perco xixi. Ok? Como fisioterapeutas, o nosso objetivo é fazer com que ele pegue o neto e não perca xixi. Então a gente junta o trabalho do assoalho pélvico mais o trabalho funcional e casa eles para que o paciente consiga fazer. Então a gente faz dentro do consultório, a gente pega uns pesos e faz o paciente agachar, contrai o assoalho pélvico, agacha, agora sobe, relaxa. Enfim, a gente vai tudo treinando. Nós também atuamos bastante com constipação e incontinência fecal. É praticamente a mesma coisa, tá? Da incontinência urinária. Só que aqui a gente dá orientações sobre controle de evacuação, mas também a gente faz o uso do balonete, que é esse balãozinho aqui da imagem. O que acontece, tá? A gente consegue treinar a sensibilidade da ampola retal com ele. Por exemplo, se o paciente tem uma constipação, a gente precisa aumentar a sensibilidade dessa ampola, porque ela tá muito reduzida. Às vezes tem um monte de fezes ali dentro e o corpo não manda sinal de que quer ir no banheiro evacuar, por exemplo. E também a gente tem a incontinência fecal, né? Que é quando essa ampola, ela tá muito sensível. Então, qualquer vestígio de fezes ali dentro, ela vai mandar uma mensagem dizendo que ela não pode segurar mais, que ela tem que ir ao banheiro. E aí, o paciente tem que ir correndo ao banheiro. Isso mostra que tá muito sensível aquela região. Então, a gente precisa desensibilizar, né? A gente precisa diminuir essa sensibilidade que tem ali. Contudo, né, existem maneiras da gente prevenir passar por todo esse processo, que não é nada agradável. Os pacientes, eles chegam lá na clínica e eles relatam que eles não se sentem confortáveis, porque geralmente nós somos mulheres, né? Fisioterapeutas pélvicas é bem difícil achar homem, assim. E eles se sentem muito desconfortáveis. Então, o que a gente faz para não chegar a esse ponto? A gente tem que prevenir. A gente tem que fazer estratégias de promoção de saúde e prevenção, principalmente agora, né, que a gente tem bastante visibilidade no Novembro Azul. Então, o que precisa ser feito? Atividade física regular, consultas anuais, né, para quem tem algum parente na família com câncer de próstata, manter um peso saudável, né? Já foi visto que a obesidade é um fator de risco para o câncer de próstata. E também fazer o uso de alimentos saudáveis, né? Ter uma alimentação saudável e equilibrada. Tá, mas e o nosso dia a dia dentro da unidade? Como ele funciona? Eu trouxe 3 imagens, tá? Que eu botei no Google, pesquisei, como eu botei? Sala de espera, atenção primária. E apareceu essas fotos. E o que a gente pode ver, né? Na primeira imagem, a gente não vê homens. Né? Pode ser que eu tenha cortado ele ali, ou tenha alguém ter cortado ele na foto.
Na segunda imagem, a gente consegue ver que tem um homem já, mas são 7 mulheres, sem contar a enfermeira que tá ali, né, na frente. E na terceira foto, a gente tem 2 homens para 6 mulheres, o que já aumentou, né, da primeira foto. Mas isso ainda nos mostra que a maior parte das pessoas que procuram um atendimento de saúde são as mulheres. Os homens ainda eles não estão familiarizados com esse ambiente. Eu trouxe então uma pesquisa que investigou de 2016 a 2020, tá? Que os números de atendimento para a população masculina passaram de 425 milhões de atendimentos para 637 milhões. É um número que está crescendo. Só que ele está crescendo a passinhos. E por que isso está acontecendo, né? Alguns dos motivos são: existe uma ideia de que o cuidar é uma tarefa feminina. Mães que cuidam que fazem pré-natal, mães que tem que levar a criança para fazer a vacina, levar no médico, ou quando o pai leva no médico, liga para a mãe e pergunta: ai, ela tem o quê? Não sei o quê, sabe? Então, existe ainda essa ideia, né, do cuidar como uma tarefa feminina. Também existem as questões de trabalho, né? E também a dificuldade de acesso aos serviços. Por quê? Às vezes, as pessoas trabalham no mesmo horário que a UBS está aberta. Então, quando saem do trabalho, a UBS já fechou. Então, não tem como ter acesso a esse serviço, né? E também existe uma falta de unidades específicas para a saúde do homem. Eu, por exemplo, moro em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, e trabalhei na atenção primária em São Leopoldo, e nenhuma dessas cidades tem uma unidade específica de saúde do homem, por exemplo. Sempre que a gente fala sobre saúde, sobre alguns motivos, né, porque os homens não procuram atendimento, a gente precisa falar sobre papéis de gênero, tá? Isso é muito importante, porque o papel de gênero, os papéis de gênero, eles são expectativas e normas culturais que definem o comportamento adequado para homens e mulheres em uma determinada sociedade. Muita coisa já mudou, mas ainda assim existe uma visão de que mulheres têm que ficar em casa, cuidando da casa, cuidando das crianças, e o homem vai ao trabalho e sustenta a casa. Outro papel de gênero que influencia muito na saúde dos homens é a de que homens não podem chorar, não podem demonstrar fragilidade, porque chorar é um atributo feminino, né? Só mulheres choram, homens não choram. Eles precisam se mostrar fortes o tempo todo, e em momento algum eles podem demonstrar fragilidade. Falar sobre sentimentos é demonstrar fragilidade, então eles não falam. E isso impacta em todas as áreas da saúde do homem, incluindo a saúde mental, que é um tema que a gente vai ver a seguir. Eu trouxe aqui um estudo de Silva e Mello, de 2021, que mostrou que os homens enxergam a doença como uma fraqueza. E eles têm, então, uma dificuldade de expressar sentimentos, o que pode dificultar a identificação do sofrimento deste homem pelos profissionais da saúde, por exemplo. E isso, então, pode representar uma barreira entre o paciente e o profissional da saúde. Dito isso, né, através disso, no estudo eles concluíram que existem muitos subdiagnósticos em testes de saúde mental. Porque os homens, eles não conseguem expressar esses sentimentos, então os testes, eles não ficam fidedignos. E aí a gente tem um dado, né, de que mulheres têm mais problemas de saúde mental. Só que até que ponto isso é verdade? A gente consegue, nós mulheres, nós conseguimos falar sobre os nossos sentimentos.
mas às vezes os homens não conseguem, então fica subdiagnosticado, né? E como que a gente vai trabalhar essa questão, né? Principalmente no acolhimento. A gente precisa acolher essas pessoas quando elas chegam no nosso serviço de saúde. A gente precisa criar um ambiente seguro e sem julgamentos. E também criar estratégias próximas à realidade desse paciente. Por exemplo, a gente sabe, já se sabe hoje em dia, que o exercício físico ele melhora muito a saúde mental das pessoas. Ele diminui sintomas de ansiedade, de estresse, depressão. Então, criar estratégias, por exemplo, um grupo de caminhada, um jogo de futebol, alguma coisa que envolva algum exercício físico e leve os homens a participarem, se identificarem, já é uma estratégia que a gente usa para trazer eles para acolher, criar identificação e, por fim, né, permanecer dentro do nosso sistema, dentro da rotina do posto. Contudo, né, a gente não pode esquecer de uma das funções mais importantes do homem dentro da sociedade, que é a paternidade. No ano de 2023, foi instituído o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável, e, consequentemente, né, as UBSs realizaram, então, o mês da valorização da paternidade, que é em agosto, juntamente com o mês do aleitamento materno, né, o Agosto Dourado. Então, casou bem essas duas ações, né? Mas a valorização da paternidade, ela busca fazer com que o homem ele seja participante ativo do planejamento reprodutivo até o pré-natal. Depois disso, faz com que ele participe ativamente do parto e do puerpério. E depois, né, ao longo do desenvolvimento da criança. Isso faz com que aconteça uma aproximação desse pai com a atenção primária, uma vez que ele vai ter que levar a criança para tomar vacina, para fazer uma consulta de rotina. Então, se tem um espaço para chegar nessa pessoa, para conversar, por exemplo. Olha, hoje a gente está fazendo teste rápido, 5 minutos, não quer fazer? E aí faz um rastreio de ST, por exemplo. Olha, hoje a gente aqui vai ter uma sala de espera, tá? Geralmente eu fazia muito na faculdade sala de espera. Então, às vezes tinha gente esperando e a gente falava, por exemplo, sobre álcool e direção, uso de tabaco, maneiras de prevenir o colesterol alto. Então, traz essa pessoa para dentro da unidade de saúde e faz com que ele tenha mais informações do que não teria não estando lá. E também uma das informações muito importantes é o direito à licença paternidade, né? Que é de 5 dias para os homens. Mas se ele trabalha em uma empresa que se adequou ao programa Empresa Cidadã, ele ganha mais 15 dias. Ou seja, ele tem 20 dias de licença paternidade. E qual que é o nosso papel, né, diante de tudo isso? Muitos agravos eles poderiam ser evitados se os homens realizassem com regularidade as medidas de prevenção primária. Inclusive, evitaria gastos com a atenção terciária, uma vez que muitos problemas eles podem ser identificados no começo dentro da unidade básica de saúde. E como é que a gente faz nessa comunicação com esses homens? A gente precisa entender primeiro com quais homens nós vamos falar. Porque existe uma segmentação de faixa etária. Homens de diferente idade têm diferentes contextos, eles têm diferentes interesses. Então, jovens se interessam mais, sei lá, por desempenho físico,
enquanto pessoas mais velhas estão preocupadas, por exemplo, com algumas doenças crônicas, tipo diabetes, pressão alta, enfim. Então a gente precisa saber com quem a gente vai falar para a gente direcionar a nossa fala. Precisamos também respeitar as realidades culturais e regionais, né? As pessoas, elas são criadas em contextos diferentes. E existe toda uma questão comportamental também e cultural, né? Então a gente precisa adaptar a nossa linguagem para chegar em todas as pessoas, tá? Para acolher da melhor forma, para fazer com que a informação ela seja passada corretamente. Linkando com isso, a gente precisa também trabalhar a objetividade, tá? Frases curtas, frases precisas, direto e reto, tá? É isso, assim. A gente precisa de objetividade. Ficar enrolando, a pessoa ela não vai mais prestar atenção. Hoje em dia tem tanta coisa que desvia a nossa atenção, principalmente o celular, então a gente precisa de frases curtas e precisas. Uma coisa também que gera identificação é o uso de exemplos conhecidos. Por exemplo, algum atleta famoso, algum profissional de sucesso, algum cantor. Isso gera uma identificação contigo. Porque se tu tá falando de um jogador de futebol, por exemplo, tu deve saber quem é que tu tá falando, sabe? Então, a pessoa, ela já olha, eu também gosto disso, sabe? Então, cria essa identificação. E a gente precisa também falar da saúde de forma positiva, ao invés de focar nos medos ou nos riscos, né? A gente tem que mostrar os benefícios de ter uma saúde equilibrada. Os benefícios de fazer uma atividade física, os benefícios de fazer um acompanhamento com saúde mental, por exemplo, um acompanhamento com psicólogo, e de comer saudavelmente, enfim, a gente precisa trazer para o lado positivo e deixar o negativo de lado. Tá? A gente precisa também desafiar os estereótipos, mas de maneira sutil, assim, porque os homens eles não buscam ajuda porque eles não querem ser vistos como fracos, né? E daí a gente vai contornando esse estereótipo, sabe? A gente valoriza algumas características que eles já têm. Por exemplo, quando a gente aborda sobre saúde mental, ao invés de a gente falar, fragilidade emocional, a gente pode falar sobre resiliência ou força interior, que é a mesma coisa, só que com outras palavras. E isso já gera uma conexão, sabe? Uma identificação. E também, né, por fim, criar oportunidades para diálogos práticos, né? Os homens muitas vezes preferem discussões sobre saúde que ofereçam soluções rápidas e práticas. Novamente, trazendo sobre a objetividade. E qual que é o nosso papel ainda dentro da saúde? A gente precisa educar e conscientizar. Isso sempre, isso vai ser sempre um trabalho do profissional da saúde. A gente precisa de campanhas de saúde direcionada. Por exemplo, o Novembro Azul foi uma campanha que deu muito certo. Todas as empresas elas se adaptam, elas participam, elas enfeitam as portas, elas fazem cardzinhos. E a gente também precisa desconstruir esses estereótipos, né? De que mães que cuidam da saúde dos filhos, pais não choram, meninos não choram, né? A gente tem que começar da infância. A gente precisa levar essas crianças no posto e mostrar que é legal cuidar da saúde. Que isso é uma coisa que tem que ser para a vida toda, porque enquanto eles estão com as mães ou os pais, né? Eles vão ao atendimento porque são obrigados. A partir do momento que eles ficam adolescentes, eles não voltam mais no posto. E a gente precisa trazer essas pessoas também, para fazer com que essa gente previna muitas doenças, né? Para a gente promover a saúde para essas pessoas, para que no futuro não tenha que passar por todo um tratamento, por exemplo, de um câncer de próstata, de toda uma fisioterapia pélvica, sabe? Por isso, a gente também precisa facilitar o acesso ao sistema de saúde.
tá? Mas isso não é uma parte só da gente, né, profissionais da saúde. A gente precisa do poder público, tá? A gente precisa de consultas flexíveis, a gente precisa que o posto ele abra num horário específico, tenha, por exemplo, um dia D saúde do homem. Entende? Num sábado que eles possam ir. E também, né, clínicas específicas para a saúde do homem. É importante a gente ter esses espaços para eles. Realizar parcerias, né, com empresas e comunidades. Por exemplo, fazer uma palestra dentro de uma empresa do bairro ou alguma atividade dentro da comunidade ali, por exemplo. Nas quartas-feiras, às 2 horas, tem um grupo de idosos que joga bocha. Então, eu, como fisioterapeuta e mais o agente comunitário, a gente vai lá conversar com eles. Conversar tranquilamente, assim. Ai, como é que estão os exames, pessoal? Vocês estão fazendo? Ah, vocês viram que agora é o Novembro Azul, né? Pra gente se conscientizar sobre o câncer de próstata, enfim. A gente também tem que usar a tecnologia ao nosso favor, tá? Hoje em dia, a telemedicina, ela facilita muitas coisas, tá? Porque, assim, eu consigo, por exemplo, ser atendido no meu horário de intervalo do serviço. E também, né, a gente precisa incluir a família nessa busca ativa também dos homens, tá? Por exemplo, fui no posto hoje e perguntaram do meu marido quando que ele vai vir fazer o exame que ele tem que fazer, que ele não veio, que ele não apareceu. Então eu participo meio que como um porta-voz. Chego em casa e digo assim, olha, eu fui no posto e falaram que tu não foi fazer teus exames, tem que ir, é importante. O médico falou assim, assim, assado. E também, né, envolver algum grupo de apoio que esses homens têm. Né? A gente precisa se comunicar para conseguir acolher e assim promover saúde e prevenir doenças. Sem o acolhimento, sem a comunicação, a gente não consegue promover saúde e nem prevenir doenças. Bastante coisa, né? Mas a gente, enquanto profissional da saúde, a gente consegue realizar todas essas. Muitas já devem ser feitas dentro da unidade de vocês, mas a gente consegue botar na prática, né? A saúde, levar a saúde do homem para quem precisa mesmo. A gente precisa trazer os homens à unidade de saúde, a gente precisa fazer busca ativa, a gente precisa dar uma atenção para essa população também, né? Então, quando a gente tem uma união entre os trabalhadores da saúde, a gente consegue, cada um faz um pouquinho e no fim a gente consegue um resultado muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu fico à disposição para conversar sobre fisioterapia pélvica, saúde do homem, saúde da mulher. O meu Instagram é o mesmo do meu nome, né? Isadora Poc. Então, se vocês quiserem conversar, só mandar uma direct. Obrigada e até uma próxima.